Olá pessoal, esse é o nosso segundo vídeo sobre o balanço patrimonial, agora focando o outro lado, né, o lado do passivo e do patrimônio líquido, onde a gente vai ver então as obrigações com terceiros e com os acionistas da empresa. Então, primeiramente, o passivo chamado passivo exigível, né, ele contém todas as obrigações que a empresa tem para com terceiros, tá? E esse passivo exigível ele também vai ser circulante e não circulante. Passivo, nesse aspecto da classificação do circulante e não circulante, ele, ele, ele é mais, digamos assim, mais único em termos de composição, né? No ativo a gente tem elementos patrimoniais com características diferentes, né? Que exigem aqueles grupos e subgrupos. Já no passivo não tem muita questão de elementos tão diferentes. Na verdade, todos representam obrigações para com terceiros. Claro que algumas obrigações, as características são diferentes, mas são elementos que representam obrigações que a empresa tem com terceiros. Então, vai desde a questão do fornecedor, né, até o imposto que tem a pagar, o salário que tem a pagar, os encargos sociais que tem a pagar, chegando até os empréstimos, né, financiamentos que a empresa obtém. Apesar de terem naturezas diferentes, todos têm uma mesma característica. É uma obrigação que a empresa tem, que é pagar em breve ou com um prazo mais dilatado, dependendo da característica dessa obrigação. Então, naturalmente, a classificação de passivo circulante e passivo não circulante, ele se associa muito a essa questão também do prazo, principalmente, né? Então, aquilo que não se enquadra como passivo circulante é um passivo não circulante, como acontece no ativo. Só que os componentes que aparecem no passivo circulante e no não circulante são os mesmos. A diferença deles é a delimitação de espaço em termos de prazo, tá? Então, assim, da mesma forma que o CPC 26 trata dos ativos circulantes, ele também identifica alguns critérios para classificar como passivo circulante, né? Então, ele acompanha o ativo de forma inversa, né? Então, aquilo que se espera liquidar durante o ciclo operacional normal, então ele é um passivo circulante. Mas vejam a diferença que tem do ativo para o passivo, né? O ativo, a gente fala lá em consumir, em pretende realizar, em realização. No passivo é um único elemento, liquidação. Então, liquidou ou pretende liquidar, então isso caracteriza o elemento no passivo circulante. Então, a caracterização do circulante, a primeira delas é a intenção de liquidação dentro do ciclo operacional, tá? Seguindo a mesma lógica do ativo. Elementos mantidos essencialmente para negociação também segue a mesma linha do ativo circulante, são aquelas obrigações decorrentes de títulos negociáveis que a empresa tem. Então, obrigações que são geradas e que elas tenham por conta títulos de negociação, eles vão ser passivo circulante. Aqui aparece muito aqueles casos dos títulos de mercado, os derivativos, né? Quando a gente faz aquelas operações de opção de compra, opção de venda, de um lado tem um ativo, do outro lado tem um passivo. Então, quem fica do lado passivo é um título de negociação que tem um prazo, mas é um título de negociação que pode ser negociado a qualquer momento. Então, por isso ele é um passivo circulante. Tudo que for liquidado, né, também, ó, sempre a palavra liquidado, até 12 meses após a data do balanço, também será um passivo circulante. Então, na mesma ótica do ativo, a limitação, né, é a data do balanço. Então, balanços trimestrais, semestrais, quadrimestrais, anuais, sempre a partir dessa data, 12 meses, nós temos um elemento do circulante. Outro elemento que aparece um pouco diferente aqui dentro do passivo são aqueles itens que a entidade não tem direito incondicional de diferir a sua liquidação. Então, existem títulos que existe a possibilidade de parcelamento, de rever a data. Então, existe contrato prevendo a possibilidade de negociação. Então, eles até poderiam aparecer no circulante ou no não circulante. Quando o título ele não tiver essa possibilidade,
de maior parcelamento, ele é um circulante. Ele não tem a chance de ser um não circulante, porque ele não tem a possibilidade de mudança na sua data de vencimento, ou seja, não pode ser diferido por um maior período. Tá? Então, ele se caracteriza essencialmente como um passivo não circulante. Bom, o que não se enquadrar nessas condições e que ocorra, que tenha prazo de vencimento, liquidação após as 12 meses após a data do balanço, então ele é um passivo não circulante. E aí o passivo não circulante ele ganha uma amplitude, né, de todo qualquer elemento que está no circulante, mas que tem um prazo maior. Então, um fornecedor que eventualmente a gente negocia um prazo superior a 12 meses após a data do balanço, ele seria um passivo não circulante. Um empréstimo, que é muito comum com esses prazos. Até impostos, quando são refinanciados, né, ou rediscutidos, e aí são negociados para um prazo maior. Processos judiciais que ficam provisionados, né, como uma expectativa de passivos contingentes, né, que são aqueles passivos que a empresa tem a expectativa de liquidar dentro de um determinado período, eles são passivos não circulantes. Tá? Dificilmente tu tem um elemento do passivo não circulante que tenha natureza exclusivamente de não circulante. Né? Geralmente o que aparece mais frequentemente no não circulante e pouco no passivo circulante seria um caso, por exemplo, debêntures, né, que são títulos são já contratados com prazo bem dilatado, os diferimentos de impostos, né, quando tem aquela situação que eu falo para você sempre, né, do lucro contábil, do lucro fiscal, a diferença entre um e o outro gera um imposto a receber ou a pagar diferido. E aí, quando há esse diferimento, geralmente é por prazos maiores, né? Lembram o exemplo que eu falo sempre da depreciação, né? A depreciação no contábil ela é pelo vida útil, no fiscal é por aquelas taxas. Então, bens que têm prazos muito diferentes entre o contábil e o fiscal, eles geram diferimento de imposto por um longo prazo. Então, isso acaba aparecendo no passivo não circulante, que são características específicas desse grupo, né? De tudo que é tipo de obrigação com terceiros que tenham esses prazos dilatados. O principal é saber que passivo circulante e passivo não circulante são obrigações com terceiro, e que basicamente o que separa um do outro é o prazo de pagamento, né, entre uma situação e a outra. Além disso, dentro do nosso passivo, nós temos aquelas obrigações com sócio, que é o patrimônio líquido, que é um elemento extremamente importante porque, apesar de muitas vezes ele não ter grandes transformações durante o exercício, ele reflete o resumo do que aconteceu com o recurso que o acionista investiu na empresa. Então, isso faz com que se tenha que ter uma preocupação significativa com esse patrimônio líquido. Tanto é que a gente tem uma demonstração que a gente vai ver na sequência de mutações de patrimônio líquido, que é uma demonstração que descreve, né, o movimento que ocorreu no patrimônio líquido durante o exercício. Por quê? Porque o patrimônio líquido representa o que o sócio investiu e aquilo que foi gerado no negócio, que volta para o sócio, né, e na forma de dividendos, e também como patrimônio do sócio, porque a partir do momento em que o patrimônio líquido ele cresce, aquilo ali é a participação que o acionista tem na empresa, né? Se ele deixar de participar da empresa, ele vai levar aquela parte dentro em relação ao que tem e ao que existe no patrimônio líquido. Só que o patrimônio líquido ele é composto de elementos que descrevem, né, a sua estrutura. Então, dentro do patrimônio líquido, a gente tem capital social, reserva de capital, ajuste de variação patrimonial, reserva de lucro, ações de tesouraria e prejuízos acumulados. Tá? O que são cada um deles, né? Então, capital é o sócio, o aporte, né, de dinheiro, né, ou de bens que o acionista colocou ou investiu na empresa, né, que dá a ele a condição de ser acionista da empresa, ou seja, de ter uma participação no capital. As reservas nós vamos explorar ela bem quando a gente falar de demonstração de mutações de patrimônio líquido na sequência, né, nas próximas aulas.
Mas, assim, de forma geral, nós temos dois tipos de reserva. A reserva de capital, que na verdade é uma parte do capital que ele é separado decorrente de novos incrementos e ganhos de capital que a empresa tem, mas que ainda não foram formalizados na forma de capital. Então, eles ficam como reserva durante um tempo. E a reserva de lucro, ou retenção de lucro, são parcelas do lucro que são reinvestidas dentro da empresa. E aí tem toda uma regrinha, são vários tipos de reserva que nós vamos ver mais adiante, né? Mas é uma forma de manter o dinheiro que foi gerado, né, o recurso que foi gerado pela empresa dentro da empresa, ou seja, porque senão, se a gente distribuir todo o lucro na forma de dividendos, não há um reinvestimento no negócio, não há um crescimento no negócio. Então, a reserva de lucro ela permite que se faça esse reinvestimento no negócio. Depois nós temos o ajuste de avaliação patrimonial, que é aquela contrapartida daqueles movimentos que ocorrem quando a gente tem movimento patrimonial, né? Ou seja, elemento patrimonial que aumenta ou que diminui durante a sua vigência, né? Exemplo clássico é aqueles casos de avaliação pelo valor justo, né? Que pode aumentar ou pode diminuir o valor de um elemento patrimonial, mas lembrem do ajuste de avaliação patrimonial que a gente faz no imobilizado, né? Cada vez que a gente apura que há uma perda além da depreciação, a gente pode reconhecer essa perda. E aí, como que a gente reconhece essa perda, né? Na verdade, a gente reconhece como um ajuste de avaliação patrimonial, porque essa perda ela não vai para o resultado, mas vai para o patrimônio líquido. Por quê? Porque a estrutura patrimonial teve uma perda ou vai ter um ganho, e isso vai aparecer nesse agrupamento de contas. Então, ele é uma contrapartida da conta que sofreu alguma variação em função do ajuste ao valor justo. Bom, por fim, nós temos dois agrupamentos que são as chamadas contas retificadoras, que tem que ter bastante cuidado e bastante atenção, né? São as ações de tesourarias e os prejuízos acumulados. Ações de tesourarias é muito pontual, né? É quando a empresa adquire as suas próprias ações no mercado de ações. Então, as ações, quando a empresa emite, é para o acionista comprar. Então, o acionista que é dono da ação. A empresa não deve comprar suas próprias ações, mas às vezes, em função de flutuações de mercado, perdas que a empresa está tendo, coisas assim, ou riscos de negociações que possam prejudicar a empresa pode ir no mercado e comprar por um período umas ações próprias e depois, posteriormente, revendê-las. Então, no momento em que eu compro uma ação que é minha mesma, ela vai ser uma conta retificadora daquilo que eu tenho de capital. Então, por isso que ela é negativa, né? Ela vai retificar o total do patrimônio líquido. Por último, nós temos os prejuízos acumulados, que é uma conta retificadora do patrimônio líquido decorrente dos prejuízos que a empresa vai gerando, né? Vocês sabem que quando a empresa tem lucro, o lucro tem que ser distribuído aos acionistas ou transformado em reservas. Então, quando gera lucro, ele passa ali pelo resultado acumulado e vai para dividendos ou vai para reservas. Já quando tem prejuízo, não tem como distribuir o prejuízo, né? Na verdade, a gente tem que absorver esse prejuízo no futuro com outros resultados. Então, ele fica registrado de forma negativa no patrimônio líquido até que, em algum momento, ele seja absorvido por lucros futuros que a empresa vai gerando. Por isso, essas duas são contas retificadoras. Por fim, então, agora tudo junto, né? Ativo e passivo. Eu digo para vocês, já falei isso, isso é a visão do que é a contabilidade, né? Quem consegue memorizar sem decorar essa estrutura, sabe tudo de contabilidade. Se decorar, não vai adiantar nada. Agora, se souber memorizar essa estrutura e entender cada um desses componentes que estão estruturados aí, qualquer lançamento, qualquer informação, qualquer registro, qualquer elemento novo ou diferente que apareça na estrutura, a gente sabe onde encaixar. Por quê? Porque aí a gente tem esse conjunto todo que representa toda a estrutura patrimonial das empresas. Tá? Então, fiquem de olho nesse quadrinho aí, não esqueçam desse slide, não esqueçam dessa estrutura, porque isso é fundamental para o conhecimento da estrutura patrimonial das empresas e da contabilidade de uma forma geral. Assim a gente encerra, né, os dois slides, os dois
vídeos de balanço patrimonial com os slides relativos ao ativo e ao passivo. Até mais, pessoal!